perfeito. Não consigo saber o que está passando. Gente, vou iniciar novamente a transmissão. Ninguém estava me ouvindo, então, novamente, eu queria agradecer muito a todos que estão aí me acompanhando, me assistindo e, né, deixarem esse tempo para estar aqui comigo. Quero agradecer ao Ronaldo, meu esposo, que está aqui comigo, me ajudando na transmissão. E vamos para a nossa aula, O Caminho da Harmonia para Mães. Eu estou até um pouco emocionada, um pouquinho nervosa, é a primeira vez que eu estou fazendo isso. E antecipadamente eu peço para vocês desculpa pelos erros, né, por tudo que a gente possa fazer de errado durante a aula. É um aprendizado para nós. Peço também para vocês deixarem nos comentários o que vocês estão achando, né, deixarem feedbacks para que eu possa melhorar. Nessa aula, eu quero mostrar para vocês que existe um caminho que proporciona uma harmonia para as mães, que é através do ouvir, através do escutar, que com isso ela é capaz de resolver os conflitos no seu lar. Eu vivo... Nossa, aqui. Eu tenho muito sucesso nesse aspecto. Eu vivo naturalmente a empatia, eu sou uma pessoa que sempre soube ouvir e resolver os conflitos. E eu vou passar isso, vou transmitir isso. Mas, será que é só a minha experiência? Será que é só o que eu vivo? E isso me levou a estudar, a buscar mais conhecimento sobre esse assunto. E eu encontrei inúmeros estudos, né? Eu mostro para vocês aqui alguns estudos nesse slide, que sim, é muito assertivo a gente escutar, a gente exercer o ouvir para resolver conflitos. Então, resumindo, o caminho de harmonia para mães é você aprender a ouvir. Aprenda a ouvir para resolver os conflitos e se tornar uma mãe forte, influente e transformadora. Eu gostaria que vocês ouvissem agora um depoimento. Eu fiquei muito surpresa com esse depoimento, fiquei muito emocionada, porque eu não tinha a dimensão dessa capacidade que o ouvir traz para mim, para as pessoas que estão à minha volta. Então eu deixo com vocês o depoimento da Bruna. Olá, meu nome é Bruna Viana, eu sou personal trainer, trabalho há 4 anos na Academia Expert Fit. Bom, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a Rosângela. Desde que eu entrei lá na academia, eu me identifiquei muito com a Rosângela, porque assim, todas as vezes em que eu precisei dela, eu pude contar, porque ela é uma pessoa que tem muita empatia, e isso me chama muita atenção. Porque assim, toda vez que a gente precisa dela para alguma coisa, ela tá ali para nos ajudar, ela tá ali nos apoiando. Ela é uma pessoa de muita fé. E assim, ela faz as coisas de coração mesmo, né? Ela nos ensina como dividir o nosso tempo com os filhos, a cuidar, né, da gente mesmo. E eu achei bem interessante, que eu acho que o que mais acabou me unindo um pouco mais a ela, que a gente ficou grávida juntas. Então, assim, a gente conseguia dividir, né, as coisas durante a gravidez. E, assim, ver o que a Rosângela passou durante a gravidez dela, principalmente no final, né, próximo já de ganhar o neném, ver tudo que ela passou, deu para perceber a força que ela tem. E isso me chama muita atenção, me faz ter como exemplo, né? A Rosângela, para mim, ela é um exemplo de mãe, ela é um exemplo de esposa, ela é um exemplo, né, dentro da academia para a gente de empatia, de fazer as coisas por amor, de gostar do que faz, de gostar principalmente de ajudar as pessoas. E isso é muito gratificante para a gente que trabalha junto com ela. Então, assim, eu tenho muito que agradecer a Rosângela por todo o tempo que eu estive na academia, por tudo que ela já fez por mim. Sempre que eu precisei dela, ela estava ali para me ajudar. Me ajuda
a ver as coisas com outros olhos, né? A ter esperança, a ter vontade das coisas, a acreditar mais em Deus, né? E isso é muito bom. Ter pessoas assim ao nosso lado, sabendo que está ali torcendo com a gente, está ali junto, levando a gente para o lado certo, né? Então isso é muito gratificante. E eu acho que a Rosângela tem muito que ensinar, muito que ajudar as pessoas, porque ela faz isso com muito amor. Então, quando a gente faz as coisas com amor, a gente ajuda as pessoas de verdade. E ela é um exemplo como mãe, né? Saber dividir o tempo dela com o serviço, dividir o tempo com os filhos. E isso não é para qualquer pessoa, né? A gente precisa aprender a fazer essas coisas e ter isso como exemplo. Então, para mim, a Rosângela ela é um exemplo disso, né? De empatia, de amor, uma pessoa vitoriosa, que tem coragem, né? Então, eu tenho certeza que ela tem muito que nos ensinar, muito que nos ajudar, nos incentivar a ser melhores a cada dia. Gratidão, Rosângela, por todos os momentos, por tudo que passamos juntas lá, por todas as vezes que você me ajudou. E isso para mim, com certeza, foi de muita valia e está no meu coração. E eu agradeço muito você por isso. Ai, gente, é muito bom ouvir isso. Gratidão, Bruna, gratidão de todo o coração, né, por tudo, por essa troca. Porque a gente, quando a gente ouve, quando a gente faz as coisas pelo outro, o benefício é nosso. É um bem-estar, é um bem maior de dentro para fora. Olá. Eu vou falar para vocês agora um pouquinho, né, contar para vocês um pouquinho da minha história, como eu cheguei até aqui. Eu estava em um momento muito especial da minha vida, com a minha família, curtindo as fases da minha filha bebê, né, cuidando da academia, cuidando da casa. Tava tudo bem, tudo normal, tava fazendo a minha atividade física. E aí, chegou a pandemia. A pandemia mudou muito as coisas. Nós tivemos que fechar as portas da academia, tivemos que ficar em casa. Tudo isso era um pouco assustador, era um estresse. O que fazer agora? Tive que ficar somente em casa, cuidar das casas, tinha muito conflito, dúvida, tinha medo, né? E a nossa empresa sem previsão de fechar. Aí eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa em casa para não enlouquecer. Como educadora e também sendo uma mulher ativa, eu me organizei em casa. Eu comecei a treinar em casa. E o treino, ele me proporcionava um bem-estar, uma tranquilidade que eu precisava para passar por aquele momento tão difícil. Tiveram vários dias que eu fiquei preocupada, que eu acordava mais triste, que eu pensava, meu Deus, nossa academia está fechada. Será que, como tantos amigos, a gente vai ter que fechar as portas também? Foi nesse contexto de aflição, de medo, que a pandemia trouxe, que eu decidi estudar e encontrar novas oportunidades. E também me manter forte, equilibrada, porque eu tinha o meu lar, eu tinha as minhas filhas, e eu me preocupava muito com meu esposo. Há quase um ano, né, há um ano e pouco atrás, ele sofreu uma trombose. Entrei na atividade e aí eu influenciei todos aqui em casa. Meu esposo e minha filha passaram a treinar comigo todos os dias. Em um momento tão difícil, nunca imaginado, a gente conseguiu sobreviver de uma forma mais tranquila, mais positiva, com muita força. E foi vivendo tudo isso que eu percebi que muitas mães vivem situações muito parecidas em casa sem estar em uma pandemia, independente da pandemia. Muitas mães estão estressadas por ficarem o tempo todo dedicando-se somente aos seus filhos, à casa, ao marido, aos afazeres domésticos. E nesse contexto, falta paciência,
Chega no final do dia, ela está esgotada, desanimada e, às vezes, chega até a uma depressão. E foi nesse cenário, ao ver tudo isso, a constatar tudo isso, fechada em casa, né, vendo que as mães ficam fechadas em casa, num desânimo total, que eu senti aqui no meu coração a vontade, o desejo de criar um programa para as mães. Vamos mudar aqui para o slide. A mãe é o pilar central do lar. Ela precisa se cuidar para cuidar bem do outro. Na minha experiência como empresária, educadora e como mãe, eu vejo a mãe como administradora, como uma líder, uma empresária do lar, que precisa saber ouvir para resolver os conflitos, precisa ter equilíbrio, saúde, bem-estar físico e mental para poder harmonizar o seu lar, para influenciar positivamente todos à sua volta. Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir e não gosto muito de falar. Então imagine a minha dificuldade, o medo que me deu, e aí eu quase desisti. Fiquei com medo, relutei. Foi quando eu ouvi uma aula do Pablo Marçal. Nessa aula, ele falou diretamente para o meu coração. Ele falou assim: o que Deus espera de nós? Todos nós temos uma mensagem para o mundo. Nós podemos ajudar as pessoas, nós podemos transformar a vida de uma pessoa. E que ser tímido, que não falar, era um ato de egoísmo. E essa reflexão mexeu muito comigo, e aí eu decidi continuar. E os desafios continuaram. E aí eu agi apesar do medo. Eu precisava fazer lives. E as minhas, para conseguir, né, estar ao vivo falando, eu convidei as minhas amigas, né, para que eu conseguisse fazer as minhas primeiras lives. E foi sensacional. Muitos feedbacks positivos, muito conteúdo de valor que eu pude levar para as mães. Continuei estudando e buscando a melhor forma de ajudar as mães. Aí eu decidi criar um programa de exercícios físicos para as mães que são sedentárias, para que elas pudessem iniciar uma vida ativa. Mas eu ainda vivia em conflito comigo mesmo. Será que era apenas exercício físico que eu podia levar? O meu marido me questionava e eu sabia que tinha algo maior, né? Que eu podia entregar algo maior para as mães. E aí, foi aí, nesse momento de uma grande reflexão, que eu encontrei o caminho. Porque muitos problemas nos lares, como, por exemplo, os conflitos, eles são resolvidos por meio de discussões acaloradas, né? No calor da emoção. Na maioria das vezes, eles não levam a uma decisão assertiva. Quantos casais não vão para a cama brigados um com o outro? Quanto isso influencia na qualidade de vida desse casal? Agora, pensa comigo. Se um se rendesse e ouvisse o outro, será que eles não chegariam a uma decisão, a uma resolução desse conflito com mais assertividade? E ainda, eles não conseguiriam uma comunicação não violenta? Penso que o escutar, ao invés de xingar, de gritar, de reclamar, até de desferir palavrões um contra o outro, não leva a uma decisão, a uma resolução satisfatória. Mas, se você refletir sobre tudo isso, a primeira coisa que você precisa aprender e estar disposta a fazer é ouvir. E para ouvir o outro, o que a gente precisa?
empatia. Então, o que é a empatia? Eu trouxe para vocês um estudo, né, como eu posso dizer, uma referência do que é a empatia. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês. A empatia significa a capacidade psicológica para sentir o que a outra pessoa sentiria, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender o sentimento e as emoções, procurando experimentar de uma forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. É mais do que se colocar no lugar do outro. Você deve se colocar no lugar do outro e esquecer o seu ponto de vista. Quem está certo, quem está errado. Esquece um pouco a razão. É você simplesmente olhar o problema como a outra pessoa está vendo, sem julgamentos. É você perceber o que ela está sentindo, como ela está vendo aquela situação. É você sair da sua postura, do que você pensa, como você vê, e entender e sentir realmente o que a outra pessoa está sentindo. Depois, você ouve, entende, respeita o ponto de vista dela e você mostra para ela o seu ponto de vista. Como que você vê a mesma situação. Na maioria das vezes são visões totalmente opostas. E que ao ouvir o outro, você entende, compreende o ponto que ele está olhando e aí você consegue mostrar para ele de uma maneira verdadeira. Você tem que abrir o seu coração e falar realmente como você está se sentindo, como que aquela atitude que ele teve, de repente magoou você, o que aquilo causou em você. E aí os dois conseguem olhar um com o olhar do outro para o mesmo problema. E é nesse momento, quando tem esse entendimento dos pontos de vista que são diferentes, que há uma compreensão e um encontro do caminho, da resolução desse conflito. Deixa eu mudar aqui. Só um minutinho, estamos mudando o slide. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de uma situação que eu vivi com a minha filha. Ela teve um comportamento que eu não gostei ao chegar em um compromisso. E tinha muita gente lá no local, eu não tinha como conversar com ela naquele momento. E eu esperei um momento mais propício ao chegar em casa. Eu disse a ela que eu gostaria de conversar e entender o porquê que ela teve aquele comportamento anteriormente. Quando eu fiz essa pergunta para ela automaticamente, de certa forma obrigada, ela teve que refletir sobre o que tinha acontecido. Essa reflexão é uma condição humana. E é aí que nós temos que ter um cuidado com a empatia. Porque nesse momento, a pessoa vai querer mostrar, né? Uma vai querer mostrar mais poder que a outra. Pode ser que nesse momento, cada uma defenda o seu ponto de vista, altere a voz, e aí tem que ter esse cuidado. Foi quando eu falei para ela que eu não estava querendo tomar nenhuma decisão antes de entender o comportamento dela. Por que ela agiu daquela maneira? E aí eu mostro para ela o quanto foi ruim aquela atitude, aquele comportamento, e mostro para ela o que eu senti, como aquilo me afetou, e eu levo ela a uma nova reflexão. E também o entendimento, a reflexão do quanto de energia e de tempo que a gente perde por não ter se colocado, não ter tido um posicionamento empático quando aconteceu o problema. Eu não preciso brigar, eu não preciso gritar. Se eu não posso deixar esse conflito virar um atrito, porque aí isso vai gerar uma dor, tanto para mim quanto para ela. Passou um instante. Passou. Passou certinho? Agora, o que pode ser uma barreira para empatia, então? Veja, eu acabei de dizer que a gente perde tempo e energia resolvendo esse conflito. A gente perdeu tempo e energia. E o mais importante é que eu tenho que levar o outro a refletir
sobre tudo o que aconteceu. E aí, por quê, gente? Por que eu preciso levar esse entendimento? Porque senão o problema vai se repetir. Se não há esse entendimento, essa conversa, e eu fico simplesmente chateada, uma discussão com ela por conta desse comportamento, isso vai se repetir novamente. E por falar em energia e em tempo, uma das barreiras da empatia é a organização do tempo. Vamos entender por quê. Em relação à organização do tempo, você pode se posicionar de duas formas. Como as pessoas que fazem tudo o que desejam, realmente aproveitam o tempo e vivem intensamente, não adiam as suas tarefas e assim realizam os seus sonhos, ou como as pessoas que sempre adiam as tarefas, elas desperdiçam o tempo e irão chegar no futuro se lamentando pelo tempo perdido. Por que isso acontece? Porque o tempo, ele é cruel. É triste, mas tem pessoas que chegam numa certa idade muito arrependidas de não ter mais a chance de voltar, de mudar esse contexto, essa história. Ela chega e ela fica triste porque o tempo passou. Ele é cruel. A gente precisa ter esse entendimento, né? Refletir sobre isso. E aí, o que seria ideal, então, em relação ao tempo? O ideal é você construir uma jornada que te dê orgulho. Que lá no futuro, você olhe para trás e diga que a sua vida valeu a pena. Que apesar das dificuldades, de todos os problemas, você conseguiu enxergar oportunidades. Você agiu apesar do medo. E aí você não vai ter arrependimentos. Você conseguiu fazer. Gente, olha para o momento quando eu me referi, apesar das dificuldades, você não deixou as oportunidades passar. Como que a gente consegue ver isso? Será que tudo é ruim? Será que não acontece nada de bom? Como que você pode observar se algo está acontecendo de bom na sua vida? Reflita sobre isso. Você está aí me vendo, me ouvindo? Você atentou para o que aconteceu hoje na sua vida? Pensa comigo. Coloca aí para mim, gente. Sim, eu pensei. Sim, eu observei. Você para observar o que acontece de bom no seu dia? Tá, sim, você observou. Mas você agradeceu? É nos simples detalhes que acontecem coisas maravilhosas na nossa vida. E é quando você vê e agradece, quando você faz isso, isso é a gratidão. Agora, vocês acham que existe alguma diferença entre gratidão e obrigado? Será que existe? Eu vou apresentar para vocês uma definição da gratidão versus obrigado. Gratidão é uma emoção que reconhece algo de bom que aconteceu a uma pessoa. Portanto, é a experimentação de uma emoção, de uma graça recebida. É energia, gente, é emoção que você sente, é maravilhosa. Pensa aí em alguma coisa maravilhosa que aconteceu na sua vida e o sentimento que você teve naquele momento. Você tem vontade de agradecer. Você tem vontade de multiplicar aquele sentimento. E o obrigado, vou mudar aqui. O obrigado é diferente. Acho que ele não está passando aqui para mim. O obrigado é quando você recebe algo de alguém, como se fosse um favor que essa pessoa fez para você, e você sente uma necessidade de retribuir depois. É uma obrigação. Então, são diferentes o simples obrigado da gratidão. Começa a observar isso. Deus nos dá muitas graças, como, por exemplo, ouvir, andar, poder enxergar coisas lindas no mundo, né? Enxergar os seus filhos, as coisas que eles fazem.
um carinho que você recebe de alguém, um sorriso. Enfim, são tantas coisas que acontecem no dia a dia e a gente esquece de agradecer. Em todos os momentos de dificuldades, sempre há algo de bom para a gente agradecer. Sempre existe algo, por mais difícil que seja aquela situação. Eu passei por situações assim que eu nunca imaginei passar na minha vida, por um momento assim, que acho que foi quando meu esposo ficou 3 dias em coma no hospital, entre a vida e a morte. Foi um dos momentos mais difíceis que eu passei, estando grávida, com a minha neném na minha barriga, né, no meu último mês de gravidez. E todos os dias eu chegava em casa e eu agradecia, porque ele estava no hospital com uma equipe médica, né, fantástica, e eu tinha... Ai, gente, desculpa a emoção. E eu tinha muita fé em Deus. Eu acreditava muito na cura dele. E eu agradecia. Eu já imaginava ele em casa novamente. Eu imaginava a nossa filha no hospital, né? A nossa bebê chegando e ele ali ao meu lado. Então eu me agarrei em coisas boas, nas oportunidades, no que ia acontecer de bom. Eu me apeguei a Deus, agradecendo, né? Eu ia lá no hospital e ele abria o olho e às vezes me via, falava comigo. Então, cada momento que eu via naquele dia, à noite eu orava, eu agradecia e eu exercia gratidão e vibrava nessa energia que ele ia estar comigo de volta. Em todos os momentos de dificuldade, sempre há algo que você pode agradecer. Procura, olha, tenha esse olhar, que você vai atrair esse sentimento de gratidão. Mas, para você se convencer disso, você precisa parar por alguns instantes agora e fazer uma reflexão comigo. Qual é o maior presente que Deus te deu? E o quanto você precisa agradecer por isso todos os dias? Coloca aí para mim nos comentários, né? Para você, qual é o maior presente que Deus te deu? Vou tomar uma água enquanto você anota aí para mim. Eu não estou conseguindo ver os comentários. Posso revelar? O maior presente que Deus nos deu é a nossa vida. Eu sou o maior presente. Eu preciso agradecer pela minha vida todos os dias. Claro, como mãe, às vezes a gente pensa, é o meu filho, a minha filha, os meus filhos. Mas o nosso maior presente, sem dúvida, é estarmos vivas, é estarmos aqui. Deixa eu mudar aqui. Opa, certo? Mais um. A vida. A vida, então, é um bem, é um presente precioso. Mas agora nós vamos a mais uma reflexão, um pouquinho mais profunda, penso eu. É possível ser empático estando mega estressada, com os batimentos cardíacos acelerados? Vamos mais além. É possível organizar o tempo com as coisas importantes que você precisa fazer? Se você se sente esgotada, exausta ao levantar. Mais ainda, vou levar você um pouquinho mais além. Como ser grata se você se olha no espelho e muitas vezes se vê desmotivada, triste, cansada? Agora, existe uma saída para você mudar essa realidade relacionada com o aumento da sua disposição. Então, não adianta você ser só empática, organizar o tempo, ser grata, se você estiver com a saúde debilitada, se você não estiver bem. Para que tudo funcione bem, a gente precisa integrar mais um pilar aí, que é o pilar de saúde e qualidade de vida. Então vamos lá: empatia, gratidão, organização do tempo, saúde e qualidade de vida. Tá? E para trás. Mas agora, olha que interessante.
O que é qualidade de vida? Ela é uma percepção totalmente subjetiva. Desculpa aqui, estou engasgando. Ela é uma percepção totalmente subjetiva. E ela está relacionada, ela não está simplesmente relacionada ao quanto você se alimenta bem, ao quanto você faz atividade física. Ela está relacionada com como você vive e percebe as interações sociais com o meio que você vive. E quando eu falo de interações com o meio, eu me refiro ao relacionamento que você tem com o seu esposo, com seus filhos, amigos, no trabalho, enfim, todos os relacionamentos, né, do seu meio. Como ser grata? Opa, errado. Certo? Veja, então, como você vai ter uma boa convivência e, dessa forma, ter uma ótima qualidade de vida se você não trabalhar todos esses pilares. Empatia, organização do tempo, gratidão e melhorar a sua aptidão física. Então, vamos entender o que é essa aptidão física. Eu trouxe um conceito, vou ler aqui para vocês. A atividade física é a capacidade que uma pessoa possui de praticar atividades físicas em segurança, evitando o risco de sofrer problemas de saúde ou lesões. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a aptidão física é a capacidade que você tem de realizar uma atividade física ou muscular de uma maneira satisfatória. Gente, é a capacidade que nós temos de fazer as nossas atividades físicas e motoras durante todo o dia. Varrer a casa, subir e descer a escada, pegar um objeto no alto, segurar o seu filho, carregar o seu filho. Tudo que está ligado ao movimento. Veja o quanto ela é importante e ela está presente na nossa vida. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Se você conseguir aumentar. Mas, Rosângela, vocês podem me perguntar, e como que eu faço isso? Mas a pergunta seria, como que eu vou ter os benefícios da aptidão física? Né? Como que eu vou ter esses benefícios? Por que é importante eu desenvolver ou melhorar a minha aptidão física? Primeiro ponto, ela está relacionada à prevenção de inúmeras doenças crônico não transmissíveis. Diabetes, hipertensão, doenças coronarianas, até alguns tipos de câncer. Então, ela é uma prevenção dessas doenças. E no segundo ponto, ela contribui muito, né, para um auxílio no tratamento das doenças também. Então, ela é parte do tratamento. Tá certinho? Então, além dela prevenir, se você já está doente, ela pode ajudar no tratamento. Então, veja, para eu cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim mesma. E esses cuidados, sem dúvida, eles vão passar pelo aumento da aptidão física. A aptidão física ela vai melhorar os meus níveis de saúde. Ela vai aumentar aquela disposição que eu não estou tendo durante o dia, aquele esgotamento que eu chego lá no final do dia exausta. Ela vai interferir exatamente nesses fatores. Ela vai diminuir o meu estresse e me deixar menos reativa para tudo que acontece à minha volta. Sabe quando a sua paciência fica no limite, qualquer coisinha você já está gritando, você briga com seu filho e depois você fala, nossa, mas por que eu fiz isso? Você acaba se arrependendo, mas você está no automático, você está estressada. Deixa eu mudar aqui. E aí, gente, você não precisa ficar nesse contexto. Existe uma saída. Eu não posso, né? Eu gostaria de ficar aqui me aprofundando em cada assunto que a gente tratou, que é super importante, mas o meu tempo é curto e eu vou ter que seguir com os slides aqui. Vamos lá. O que eu tenho... Opa, voltou? Para frente. Para frente. Isso tá certo.
E aí, nesse momento, o que eu gostaria muito de continuar com vocês, eu vou fazer uma oferta, né, para que a gente possa, juntas, aprofundar em cada assunto desse pilar. O caminho que eu encontrei para entregar todos esses assuntos para vocês é um clube, o Clube Mãe Fit. Então, para quem decidir, né, para quem estiver comigo e querer e desejar se aprofundar nesses assuntos, eu vou fazer 3 aulas ao vivo, né, nas próximas terças-feiras. Uma vai ser realizada dia 24 de novembro, uma 1º de dezembro e a outra dia 8 de dezembro, às 20h30. E aí, depois dessa sequência de aulas ao vivo, as aulas vão ficar disponíveis lá no portal, lá no clube. Então, toda semana você vai ter um conteúdo. Em cada semana é um pilar diferente. Então, ao longo do mês, a gente vai ter um assunto de cada pilar. Nós vamos se aprofundar em cada um deles e vocês vão ter tarefas para aprimorar, para realmente vivenciar esse aprendizado. No pilar de empatia, eu vou te ensinar, antes o Ronaldo colocou aqui para mim, quais são os pilares do clube então? Todos esses que eu falei um pouquinho: empatia, gratidão, organização do tempo, saúde e qualidade de vida. No pilar de empatia, eu vou te mostrar, te ensinar a resolver os conflitos, a ter mais assertividade e também a exercer a autocompaixão. Depois, deixa eu mudar aqui. Agora, no segundo pilar, nós vamos falar sobre a gratidão, né? Quais são ferramentas, maneiras que você pode executar aí na sua casa para exercer a gratidão? Como se tornar uma pessoa mais positiva e entender as suas relações com o meio? Como parar de reclamar, tirar o foco do problema e começar a encontrar as oportunidades. Depois, a gente vai ver sobre a organização do tempo. Como que eu organizo melhor o tempo? Como que eu consigo fazer as tarefas? Eu preciso classificar essas tarefas, o que é importante, e eu não posso deixar as coisas ficarem urgentes. Quais são as ferramentas que a gente pode usar para facilitar e para a gente conseguir organizar esse tempo? Depois, a gente vai falar muito sobre o pilar saúde e qualidade de vida, né? O conceito de qualidade de vida. Como eu realmente cuido da minha saúde, como eu mudo essa condição, esse olhar, né, que eu tenho para todos os pilares, como que eu vou administrar isso para ter realmente uma ótima qualidade de vida. E eu vou também estar falando com vocês sobre assuntos relacionados à saúde da mulher. Então, todos os conteúdos, eles são para nos transformar, para nos ajudar nesse caminho de se tornar uma mãe forte, influente e transformadora. Aí nós temos um outro pilar, para de todos. Vamos falar então quanto seria o investimento no Clube Mãe Fit. Eu coloquei para vocês uma ideia, né? Eu vou falar assim de cada pilar. No primeiro pilar, se a gente fosse buscar um curso de empatia, o valor aproximado de mercado seria R$ 149. O segundo pilar, que é sobre a gratidão, um curso de gratidão em torno de R$ 197. Aí nós temos no terceiro pilar a organização do tempo, que eu encontro por média por R$ 209. E no pilar sobre saúde e qualidade de vida, eu encontro cursos, né, com uma média de R$ 197. Ao somar tudo isso, né, um conteúdo, um curso que traz todos esses aprendizados, ele fica em torno de R$ 752. Mas calma, esse não é o valor do clube. É só para a gente ter uma ideia de quanto seria cada pilar. Vamos para o próximo. E aí, tem uma questão especial. O clube, ele é a primeira vez que a gente está com o clube,
que eu lanço o clube e vocês vão se tornar as membros fundadores desse clube. Vocês vão ser os pilares, né, as bases do clube. E para vocês, eu tenho essa condição especial. Apenas 12 parcelas de R$ 29,90. Então, meninos, é a sua chance de se tornar comigo uma mãe forte, influente e transformadora em seu lar. Veja, em relação a todo o conteúdo que vocês vão ter, que não vão estar separados, vão estar num único local, que vão ser conectados para levar esse caminho de harmonia, de resolução de conflitos, dessa mãe que você precisa ser forte, influente e transformadora. E ainda tem mais. Uma garantia incondicional de 7 dias. Pode ser que você compre o clube, que você entra no clube e não seja exatamente o que você está procurando nesse momento. Então, você tem 7 dias para mandar um e-mail e pedir, né, falar que você quer sair do clube, que você vai ter todo o seu dinheiro investido de volta. Não para por aí. Temos 2 bônus para vocês. O primeiro bônus é um baú de 10. O que é o baú de 10? Como educadora, eu apliquei, estudei muito sobre jogos, sobre brincadeiras, sobre atividades que você pode fazer em casa, desenvolver com a sua família. Também, no baú de ideias, você vai ter dicas de filmes, de viagens, de lugares. Então, é um local onde eu vou disponibilizar sempre alguma atividade, alguma dica, para que você possa complementar o seu lazer com toda a sua família. E, no segundo bônus, eu vou deixar para vocês receitas. Gente, eu adoro cozinhar. Adoro mesmo, eu vivo inventando as coisas. Mas aí estou seguindo um cardápio mais fit, mais saudável, que é importante para a nossa qualidade de vida, né? Compõe, então, para sermos uma mãe fit. E aí eu vou disponibilizar sempre uma receita saudável para vocês, né? Vou testar, fazer e aí eu deixo disponível para vocês. Ainda não acabou. E eu tenho um presente super especial. Ele tá no super bônus, que é o programa de exercícios físicos Mãe Fit. Sim, um programa pensado, estruturado para você que é mãe, pensado nas atividades que você faz no dia a dia, principalmente pensando em desenvolver a sua aptidão física. Como a gente viu lá atrás, é ela que está relacionada com vários pilares da sua qualidade de vida. Então, o programa, ele também não é algo que você precisa de muito tempo para fazer. São 20 minutinhos por dia, aulas que você vai fazer em casa, né, para você não se preocupar. Simplesmente organizar o tempo e ter a sua vida ativa. Posso? Só. Tô colocando só o link aqui. O Rô tá deixando para vocês o link que vai ter acesso. Nesse link você tem acesso ao portal do clube. Na verdade, a página de vendas. E lá tem mais algumas explicações de como é o clube. Gente, ele é incrível. Ele casou muito com o que eu gostaria de levar de mensagem, com essa transformação que eu quero propor para as mães. Porque nós temos todos os conteúdos que são importantes e nós temos a atividade física, que é uma conexão super importante para esse resultado. Então, nós temos 3 bônus. E aí, a gente colocou para vocês quanto seria, né, se você fosse pagar esses bônus. O programa de exercícios físicos é em torno de R$399, um e-book de receitas R$99 e o baú de 10 também aproximadamente R$99. Totaliza, não estou enxergando, R$597? R$597 que hoje eu estou dando de presente para você que decidir vir comigo para o Clube Mãe Fit. Então, aqui nessa tela, nós temos
tanto o investimento que tem em cada pilar, separadamente, que soma R$ 752, e o total dos bônus, que somam R$ 597. Totalizando esses dois, nós estamos falando em R$ 1.349, que eu entrego para vocês no clube por R$ 299 o ano inteiro. 299 se você fizer a compra à vista, ou 12 parcelas de R$ 29,90 se você fazer o pagamento parcelado. Mais um instante. Falei da garantia, não se preocupe, você pode entrar, olhar o clube, entender como ele funciona. Se não for o momento, você me manda um e-mail. Atenção! Ao fazer a sua adesão ao Clube Mãe Fit, você só tem até o dia 24/11. Você se tornará um membro fundador do clube e terá mais um benefício, que é o seu valor sempre o mesmo. Você não sofrerá os reajustes que naturalmente acontecem ao longo do tempo. Então, para todas as que entrarem no clube agora, nesse momento, elas se tornam os pilares, as fundadoras do Clube Mãe Fit e têm esse benefício. Agora, eu gostaria de deixar mais alguns depoimentos para vocês que falam um pouquinho sobre mim, sobre essa capacidade de ouvir e resolver conflitos, como isso influencia, de fato, as pessoas que estão próximas de mim. Olá, eu me chamo Jaqueline, moro em Taubaté, sou coordenadora financeira. Eu conheço a Rosângela desde 2017 e trabalho com ela há mais ou menos 3 anos na Experfit. E o que mais me chamou a atenção, logo que a gente se conheceu, o que mais me chamou a atenção na Rosângela é que ela não age por impulso. Em todas as situações, ela sempre tenta resolver da melhor maneira possível para todas as partes. E quando tem algum conflito, ela é sempre a melhor pessoa para resolver a situação, porque ela consegue manter a serenidade até aquele problema, aquele conflito seja resolvido. Rô, eu agradeço você me ajudar a crescer, tanto pelo lado profissional quanto pelo lado pessoal, e eu desejo muito sucesso nesse seu projeto, tá bom? Oi, meu nome é Alessandra, eu sou de Taubaté e eu trabalho como auxiliar administrativo na Academia Experfit. Eu conheço a Rosângela já faz algum tempo, mas desde 2017, quando eu comecei a trabalhar junto dela na academia, é que eu pude me aproximar e conhecê-la mais a fundo. E o que eu posso dizer dela são somente coisas positivas. Ela é uma pessoa de uma fé inabalável, que sempre consegue ver o melhor em todas as situações e em todas as pessoas. Ela tem uma capacidade incrível de resolver todos os conflitos que acontecem ao redor dela. Ela sempre consegue encontrar um caminho na solução dos conflitos, ela sempre consegue encontrar o melhor de todas as situações, de todas as pessoas. Ela tem um olhar carinhoso sobre todas as situações. Eu tenho aprendido muito com essa convivência com ela, principalmente nesses tempos de pandemia, que foram tempos sombrios, difíceis para todos nós. Às vezes eu me desesperava e nas nossas conversas ela sempre conseguia me acalmar, ela sempre conseguia me fazer refletir para que eu enxergasse a situação de uma outra maneira, para que eu conseguisse ver o outro, o porquê de determinadas reações, o porquê de determinados comportamentos, e isso foi me ensinando também a não julgar. É uma coisa que eu sempre falo para ela nas nossas conversas: eu estou aprendendo com você a não julgar. Porque ela é sempre assim, em todas as situações. Eu a admiro muito como pessoa, a admiro muito como mulher, como mãe,
Nesse momento, né, ela está com a Valentina pequenininha e batalhando pelos projetos pessoais dela, levando tão a fundo e de forma tão profissional esse novo projeto da Mãe Fit, e isso encoraja muitas mulheres a seguirem o caminho dela, isso encoraja muitas mulheres, como eu mesma, a ter um olhar diferente sobre nós mesmas, a mudarmos nossa posição para nos cuidarmos mais, para nos priorizarmos mais nas situações da vida. E ela é muito persistente em tudo isso, ela é muito batalhadora em tudo isso, ela é muito dedicada em tudo que ela faz. Então, assim, é muito bom tê-la como amiga, e hoje em dia eu acho que eu posso de coração chamá-la de minha amiga por tudo o que a gente viveu nesses últimos tempos, por toda a proximidade que nós conseguimos com essa convivência. E é uma pessoa que mora no meu coração e que eu admiro demais. Gratidão, Ale. Gente, é isso. Do fundo do coração, eu desejo muito que você venha comigo, que a gente se torne mães fit, né? A experiência no clube será incrível. Por toda a minha experiência, tudo que eu vivi, tudo que eu passei, e também, né, os conteúdos de forma científica. Não é só o que eu vivi, não é de fato que funciona, mas é também estudando, cada vez mais buscando esse amadurecimento, esse caminho de harmonizar o lar, de saber ouvir, de resolver os conflitos. Gratidão por todos vocês que estiveram comigo nessa aula, né? Gratidão, 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 muita gratidão mesmo. Eu espero que essa aula tenha contribuído, tenha deixado alguma mensagem para você, né? Tente pegar alguma coisa do que foi falado e aplicar na sua vida, no seu dia a dia, que você vai já ter pequenas transformações. Procure vivenciar, entender, se aprofundar em todos esses pilares para se tornar aí uma mãe forte, influente e transformadora. E quem vai vir comigo, a gente tem um encontro terça-feira. Eu espero por você lá. Gratidão. Mais alguma coisa, Rô? Tudo certo? Gratidão, gente. Um abraço. Até mais.